Então vamos lá, então, com atenção, porque tem algumas equações que eu não coloquei aqui, tá? Então fique atento, por favor, aí. Fique atento, por favor, que eu vou dizer. Primeira coisa vai ser o seguinte, ó. Eu quero que vocês prestem atenção nessa equação aqui, ó. Tá? Nessa equação aqui. Porque, olha só, a gente vai considerar que, né, para essa situação, para esse trecho, a vazão jusante é diferente de zero. Então, nós vamos usar essa equação aqui, tanto para o trecho, na verdade, de 4 polegadas, quanto de 6, né? Mas, então, vamos lá. Essa vazão fictícia, então, vai ser igual a vazão de montante mais jusante sobre 2, isso é da própria equação, né? E eu vou propor aqui o seguinte, ó, que vocês façam, então, a seguinte consideração. Se a vazão de fictícia é igual à vazão de montante mais jusante sobre 2, eu posso pegar, então, esse 2 aqui, ó, ver se vocês concordam comigo, e passar ele para cá, né? Ó, multiplicando aqui, certo? Aí fica 2 vezes a vazão fictícia igual a vazão de montante mais vazão de jusante. Tranquilo aí? Não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Eu não vou conseguir escrever aqui não, viu? Mas vamos lá. Só que tem um detalhe. A vazão distribuída, ela é igual ao Qzinho vezes L. Nossa, eu estou desenhando bem, hein? Tá lindo, não tá? Então, a vazão distribuída, o QD, é igual à vazão Qzinho vezes L. E uma outra coisa, né? Que eu não tinha colocado nessas equações que eu vou colocar depois. A vazão de montante, ela é igual ao quê? Ela é igual à vazão que é distribuída no trecho, tá? Mais a vazão de jusante. Ok? Então, quer dizer o quê? Se vocês pegarem agora, ó, esta expressão aqui. Opa, deixa eu mudar de cor, né? Senão fica esquisito. Se vocês pegarem agora esta expressão aqui, né? Ou melhor, né? Tudo bem. Pegar essa consideração aqui e olhar isso e colocar isto aqui, né? No lugar dessa expressão aqui, ó. O que vai acontecer? Vocês vão ter assim, ó, 2 que multiplica a vazão fictícia igual a vazão distribuída mais vazão de jusante. Entra aqui. Só que aqui tem uma outra vazão de jusante. Então, na verdade, vai ficar o quê? Vai ficar, né, no final das contas aqui, 2 vazão fictícia, tá? Igual vazão distribuída, tá? Mais 2 vezes a vazão de jusante. Ok? E nesse caso, a gente passa a ter, na verdade, para uma parte daquele lá, vou voltar daqui a pouco lá, para uma parte daquele ramo, a gente passa a ter o quê? Eu tenho como calcular a vazão fictícia, tá? Porque eu vou ter a perda de carga. E a perda de carga, naquele caso lá, é aquela perda de carga asterisco, que está aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho como calcular a vazão distribuída, porque eu sei a vazão Qzinho e sei o comprimento daquele trecho da tubulação de 6 polegadas. Então, na verdade, quando eu substituir essas informações, calculando primeiro aqui, né, e calculando primeiro aqui a vazão fictícia, eu vou conseguir encontrar a vazão distribuída, tá?
eu vou conseguir, desculpa, a vazão de jusante. Então, nesse caso, repito, vou voltar lá no desenho, mas para um trecho da tubulação, eu vou conseguir calcular essa vazão aqui, né, a vazão distribuída. Vou poder substituir, né, calcular, desculpa, a vazão fictícia, porque eu vou ter a perda de carga asterisco, tá? Por isso que é a vazão fictícia. E vou ter calculado aqui, então, em cima, a vazão distribuída. Ou seja, a única incógnita aqui vai ser a vazão de jusante. Então, na verdade, a vazão de jusante vai ser 2 vezes a vazão fictícia menos a distribuída sobre 2. Tá? Aí, quando eu fizer essa conta, eu vou, para um trecho, eu vou conseguir achar a vazão de jusante. Dúvidas, perguntas? Podem elogiar meu desenho, meu rabisco das equações aí, por favor. Viu? Ô, Flávio, eu acho que é por isso que eu fiquei travada. Porque Sim. a vazão de jusante, ela Sim. não seria a soma das duas vazões, ela não seria 10 já? 10 litros por segundo? É a soma das duas, mas de qual trecho que você está considerando? Você não sabe individualmente. Você sabe a soma. Tá. Essa jusante é de um trecho só. Não. Ah, tá, desculpa. É a jusante que eu estou achando agora é de um trecho só. Ah, entendi agora, então. Obrigada. Porque a soma das duas eu não sei de cada um. Ah, tá. Não, é que eu achei que a jusante era uma só para as duas, do tipo, só a soma, entendeu? Não tinha que Não. tinha Ela como vai achar ser uma em específico. importante, ela vai ser importante, tá? Para a gente calcular. Mas o que está lá passa uma vazão de jusante num trecho e passa outra vazão de jusante no outro trecho. Só que a gente não sabe quanto que é cada um. Só que a gente sabe que as duas são a soma das 10 litros por segundo. 10 litros por segundo. Agora eu entendi, então. Obrigada, viu? Entendeu agora? Entendi. Outra coisa importante, tá? Posso voltar para lá ou tem alguém que quer alguma explicação a mais aqui? Pode voltar. Pode voltar? Deixa eu ver se tem alguém Pode. falando uma coisa aqui. Pode seguir? Pode voltar? Ok. Então, vou voltar lá, tá? Ó, eu vou compartilhar de novo aqui Presta atenção nisso aqui que eu falei, ó. A vazão fictícia depende da perda de carga. Só finalizar aqui para voltar lá, ó. A vazão fictícia depende dessa perda de carga aqui, tá bom? Ó. Tá? Lógico que isso não está colocado lá no problema, mas o que eu falei com vocês, aí é conceito, né? Como tem derivação, a perda de carga só pode ser calculada por essa aqui. Então, essa perda de carga, ela só pode te fornecer a vazão fictícia, não tem como fornecer outra, porque é um trecho com derivação. Tá bem? Aí eu vou voltar lá então para explicar para vocês o restante. Por isso que a gente chega direto na vazão fictícia, tá? Então, o que acontece, ó? Se você usar os dados, como a perda de carga é 9,52, tá? Se você usa esses dados para o ramo superior, você encontra a vazão fictícia do ramo superior. Se você usa para os dados de baixo, você encontra a vazão fictícia para o ramo de baixo. Tá? Porque você tem a perda é a mesma, você tem todos os outros dados possíveis para você calcular. Você tem o diâmetro, você tem o comprimento, tá? Então, você tem as informações suficientes para calcular isso aqui. Então, como você tem a perda de carga, você vai ter que explicitar aquela equação lá para calcular a vazão. E essa vazão é a fictícia. Aí, encontrei aqui a vazão fictícia para tubulação de 6 polegadas e para tubulação de 4 polegadas. Até aí, todo mundo entendeu? Ou tem alguém que não entendeu aqui que eu falei da vazão fictícia?
Hein, gente? Beleza, professor. Tranquilo? Então tá, ó. Eu calculo, eu tenho como encontrar, né, a vazão fictícia, tá? Encontrei a vazão fictícia, então, para os dois trechos, tanto por de 6 polegadas quanto de 4. Agora tem um detalhe importante, né? A gente tem que ver do problema o que a gente tem de informação. Nessa tubulação de 6 polegadas, a gente tem mais informação do que essa, porque justamente o problema está aqui, né? Achar Qzinho 2 aqui. Então, eu vou trabalhar com um trecho de 6 polegadas. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a expressão que eu falei com vocês, tá? Para achar a vazão de jusante. Pegando aquele finalzinho que eu tinha colocado lá naquelas equações, a vazão de jusante, então, ela vai ser o que eu falei com vocês? Ó, ela vai ser, né? Vai ficar 2 vezes vazão fictícia igual a vazão distribuída mais 2 vezes jusante. Quando eu explicitar, então, vai ficar vazão de jusante igual 2 vezes a vazão fictícia menos vazão distribuída, tudo isso dividido por 2. Se vocês fizerem essa conta aí, tá? Que tá aqui na verdade, ó, aqui 2, né? QF, aqui é o QD. O que é o QD, né? É a vazão no trecho. Ah, tá. Vou clicar aqui, ó. É a vazão no trecho dividido por 1000 para transformar em metros cúbicos por segundo. Multiplico por 1.200, que é o comprimento do trecho. Então, eu vou ter aqui a vazão em metros cúbicos por segundo, né? Aí eu tenho um menos a outra, na verdade, né? Aqui, ó, 2 vezes, desculpa, né? 2 vezes esta menos esta, eu vou ter, então, essa vazão aqui. E para chegar na jusante, eu vou dividir por 2, né? Então, é só pegar aquela explicação que eu fiz lá. Isso quer dizer o quê, gente? Que aqui eu descobri que para esse ramo de baixo, né? Para esse ramo de baixo, diminui um pouco aqui. Eita. Eu descobri o seguinte, ó, que para esse ramo de baixo, a vazão é de 6 litros por segundo, né? Se eu multiplicar por 1000 aqui, ó, 6 litros por segundo. E eu sei que a soma das duas é quanto? É 10. Então, eu já sei agora que, na verdade, passa 6 litros por segundo embaixo e 4 litros por segundo em cima, só fazer diferença. Tá bem? Então, essa é a primeira parte que a gente tinha que fazer para chegar nesse aqui. Agora, quem tinha dúvida aí, ou quem está anotando aí, ou está acompanhando, entendeu até aí o raciocínio? Perguntas? Beleza, professor. Tranquilo? Sim, pode seguir. Estou esperando o pessoal que estava jantando, esse chega me atrasar, você sabe, né? Peraí. Em perguntas, estou com a boca cheia, não pode responder, eles vão para o chat aqui. Tranquilo? Aguenta firme aí, cara. Então, vamos lá. Sabendo tendo agora esse valor aqui de 6 litros por segundo aqui embaixo, eu sei que em cima é 4. Tá? Agora eu vou vir para cá agora, ó. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar na equação que fala o seguinte, ó, que a vazão, presta atenção, hein? A vazão distribuída nesse trecho, ok? O QD vai ser igual 2 vezes a vazão fictícia desse trecho
menos 2 vezes a vazão de jusante desse trecho. É só pegar aquela equação que eu tinha colocado lá nas fórmulas, escrito lá, né? Rascunhado à mão lá, para vocês verem que isso tá valendo, né? É só mudança de explicitação da vazão. Então, repetindo, viu? A vazão distribuída nesse trecho, QD, é igual a 2 vezes QF menos 2 vezes QJ. A vazão de jusante, desculpa, a vazão fictícia, eu calculei antes. A vazão de jusante eu tenho pela diferença. 10 litros por segundo menos 6 litros por segundo, 4 litros por segundo. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que eu tenho, né, encontro aqui o valor, né, de 0,0056. Isso aqui, gente, é metros cúbicos por segundo, tá? Tudo bem? É o QD. Ó, é o QD. Não é a resposta ainda, viu? Tá? Agora, para chegar no Qzinho, o que eu faço? Eu pego o QD e divido pelo comprimento, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual a expressão de cima. Vou colocar aqui, depois vou mudar. F, né? Ó, vai ser igual a expressão de cima, valor de cima, dividido por quanto? Qual que é o comprimento do trecho? Ó, o comprimento do trecho é quanto? 1000, né? Então, vai ser o valor calculado dividido por 1000. Então, se vocês notar aqui que vai dar 10 a sexta, não bate ainda. Tá? Mas para chegar, e aqui, desculpa, né? Aqui vai ser, então, metro cúbico por segundo, né? Vezes metro. Então, aqui embaixo fica isso aqui, né? Ou segundo a menos 1, né? Metro a menos 1. Tá? Isso é Qzinho. Como eu tenho trabalhado com litros por segundo por metro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse valor daqui que eu calculei e multiplicar por 1000, né? Então, só para tomar cuidado, ó, aqui tem a resposta. Litros por segundo por metro. Ok? Qzinho. Na unidade de litros por segundo por metro. Dúvidas, perguntas, por favor, fiquem à vontade. Agora eu vi o que eu tinha errado. Agora eu entendi. Entendeu? Sim. Essa parte final mesmo que eu não tinha conseguido fazer. Ah, tá. Mas alguém que estava com dúvida aí? Agora deu para entender, sim. Entendeu agora? Empacado. Uhum, foi só nesse finalzinho também. Tranquilo, gente? Podemos passar para o outro? Alguma dúvida, alguma pergunta ainda? Complicado, Laura? Mas entendeu? Só deixando bem claro o seguinte, né? Eu fiz questão de colocar todos esses passos aqui, porque aqui, coincidentemente, são 1000 metros, né?
Então, primeiro, só repetindo, eu estou passando de metro cúbico por segundo, né, dividindo pelo comprimento de 1000 metros e depois convertendo, multiplicando por 1000 para mudar de unidade, né? Então, primeiro é por comprimento. Então, aí não é o conceito de vazão de distribuição em marcha, né? E depois eu multiplico por 1000 por causa da unidade, que estava unidade de metro cúbico por segundo, e eu estou usando litro por segundo por metro. Tudo bem, gente? Tá claro isso aí? Podemos passar para o outro? Para o 3? Vou mudar para o 3 aqui, ó. O 3, tá? Eu não cheguei, não fiz todo ele não, mas eu acho que talvez eu explicando aqui da forma como tem que ser, quem já estava no finalzinho aí pode comentar sobre isso, se deu certo ou não. Talvez eu até imagine o que vocês podem estar errando aí na hora de fazer a resolução. Mas vamos lá, eu vou explicar aqui então o que vai acontecer. Esse 3, tá? Olha só. Para você calcular o PED, na verdade, só falar de novo o enunciado aqui, né? Então, fala para determinar o diâmetro constante, tá? Desse trecho todo aqui, na verdade, AD, do qual se derivam vazões de 5 litros por segundo e 10 litros por segundo em BC, respectivamente ao longo de CD a uma distribuição em marcha. No ponto D é ponta seca, isso é importantíssimo, tá? A carga de pressão deve ser no mínimo 13,5 metros por coluna de água. Assuma para todos os tubos fator de atrito F igual a 0,025 e desprezar a carga cinética e as perdas de carga. Então, vamos lá. Primeira coisa que dá para fazer aqui, que vocês precisam fazer, na verdade, é calcular a vazão distribuída para esse trecho aqui. Tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Calculei a vazão distribuída para esse trecho. Eu tenho 0,25 litros por segundo por metro. Eu tenho 20 metros de comprimento. Se eu multiplicar, então, esses dois aqui, eu vou ter 5 litros por segundo passando nesse trecho aqui CD. Tá? E aí, já tem uma informação importantíssima aqui, né? Que nesse caso, como aqui ao final, ó, como aqui no final é uma ponta seca, ou seja, não tem saída, isso aqui está fechado, viu, gente? Isso aqui está fechado, né? Não tem saída aqui. Como não tem saída de água aqui, qual a equação que nós temos que utilizar? Essa equação aqui, ó. Mudou o compartilhamento para vocês aí? Tá. Nós temos que usar, então, ó, esta equação aqui. A vazão de jusante é diferente de zero. Então, quer dizer que a vazão fictícia é igual à vazão de montante sobre raiz de 3. Tá? E como esta, né, vazão de montante aqui, então, ó. Como esta vazão de montante aqui, tá? Essa vazão de montante aqui é a própria vazão derivada no trecho, porque aqui embaixo não tem saída de água. Então, a vazão de montante é igual a distribuída mais jusante, a jusante é zero, então a montante é a própria vazão distribuída. Então, quer dizer que a montante aqui é o próprio distribuída, então é a própria 5 litros por segundo. Só passei aqui, só mudei de unidade, dividi por 1000, né?
0,005 metros cúbicos por segundo. Só que tem um detalhe, né? Qual vai ser, então, a vazão fictícia? A vazão fictícia vai ser montante sobre raiz de 3. Então, eu tenho, com isso eu calculo, só mudar aqui para... Com isso eu vou conseguir calcular, então, aqui para quem está conferindo o valor, se for o caso, deixar mais casa decimal, tá? Então, isso aqui é a vazão fictícia. Tá bem? Então, a vazão fictícia desse trecho aqui. Para que eu preciso dessa vazão fictícia? Porque eu posso, na verdade, né, agora, verificar o seguinte. Duas coisas que são extremamente importantes aqui para não gerar confusão, tá? Essa vazão fictícia aqui, gente, ela serve só para cálculo de perda de carga, tá bem? Só para isso. Qual que é a vazão de montante aqui? Não é 5 litros por segundo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, ó, 5 litros por segundo aqui, né? Montante. Somada com esses 10 litros por segundo aqui, eu vou ter quanto de vazão nesse aqui? Nesse trecho BC? Então, eu vou ter 10 mais 5, 15. Então, 15 passou por aqui, 15 litros por segundo passou por aqui, saiu 10, passou 5. Tá? Se tem 15 aqui, somado com 5, eu tenho nesse trecho aqui, então, 20. Lembrando sempre transformar litro por segundo por metro cúbico por segundo. Então, quer dizer o seguinte, o que vocês vão fazer a partir desse ponto agora, né? Que aí talvez o pessoal não tenha entendido. Vai escrever o seguinte... Ah, tá. Por último, né? Por último aqui para entender todo o raciocínio. Nesse caso agora, o que vai acontecer? Ó, só para entender. Nesse caso agora... Tem um outro detalhe que ainda que é importantíssimo, né? Para a gente fechar e enxergar o que está acontecendo aqui. Isso aqui, ó, eu não sei quanto que é a perda de cada trecho, porque eu não sei qual é o diâmetro, justamente que eu preciso, tá? É justamente o diâmetro que eu preciso. Eu não sei quanto que é o diâmetro. Mas eu sei que a perda de carga, né, desse nível do reservatório até aqui é essa diferença que está aqui, essa altura aqui, ó. Por quê? Porque tudo é 17,5. Mas quanto que vale a pressão nesse ponto? A pressão vale quanto, ó? 13,5. Quer dizer o seguinte, que da altura dos 17,5, 13,5 é pressão. Então, quer dizer que esse valor aqui, na verdade, né? Esse valor, na verdade, aqui é quanto? É só fazer a diferença, né? Se você, por exemplo, traçar aqui embaixo, se você traçar aqui embaixo, por exemplo, a nossa referência, digamos assim, né? O valor daqui até o nível é 17,5. Se você desconta, então, 13,5 daqui embaixo, desse retângulo vermelho, o que sobrou aqui é 4 metros. Então, quer dizer o quê? Que a perda total, tá? De trecho AB, trecho BC e trecho CD, mesmo ele sendo, né, com derivação, a perda total é 4 metros. A partir disso aqui, sabendo que é 4 metros, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar, escrever mesmo, HF total, que depois vai virar 4, né? 4 metros, vai ser igual, vamos lá, 3 termos, tá? Vamos escrever 3 termos. Um termo para esse aqui, 3 termos. Um termo para esse trecho, um termo para esse trecho e um termo para esse trecho.
como é que vai ficar, gente? HF total igual 8FL1 vazão 1 ao quadrado sobre π ao quadrado G d à quinta, porque o diâmetro é o mesmo, só que você não conhece o diâmetro. Mais 8FL2 Q2 ao quadrado, π ao quadrado, G d2 à quinta. Depois, né? 8 mais 8FL3 Q3 ao quadrado sobre π ao quadrado G D3, desculpa, D à quinta, né? Porque o diâmetro é o mesmo. Vocês vão perceber o seguinte, né? Que vocês vão ter 8, F é constante, né? Foi dado, tem comprimento de todos os trechos, π ao quadrado uma constante, G é o constante. Vocês vão ter a vazão agora a partir do momento que a gente fez todos esses procedimentos aí. A única incógnita é D1, D2 e D3, na verdade o diâmetro é o mesmo. D1 é igual a D2, que é igual a D3. É o mesmo diâmetro. Então, você vai ter uma constante dividida por D, outra constante dividida por D, mais uma constante dividida por D. Então, se você observar aí, do outro lado também vai ter HF total igual a 4, né? Então, se você somar tudo, a única incógnita vai ser D. Se você arranjar aí, você consegue chegar na resposta. Entenderam o que eu falei? Dúvidas? Esse eu consegui fazer com a explicação anterior já. Tá ok. Agora já conseguiu? Entendeu? Uhum. Agora eu consegui entender. Eu tava fazendo uma coisa errada. Tava usando a fictícia para somar com as outras vazões, em vez de usar a montante. Aí deu errado. Nesse caso aí, tomar muito cuidado, né? Porque a fictícia só serve para perda de carga. Tá? Então, na hora de somar aí, tem que ficar atento. Tá bom? Mas agora eu tô fazendo de novo, mas acho que agora vai dar certo. Obrigada, Flávio, por ajudar. Nada. Ó, gente, eu acho o seguinte, agora para não ficar só falando e resolvendo para vocês, tentem fazer, né, quem não fez ainda. Provavelmente pode aparecer dúvida, alguns dos outros são um pouco mais simples, mas aí depois vocês me chamam para tirar dúvida, se for o caso, tá? E eu só vou... Tá bom, Letícia. Eu só vou, na verdade, passar para o outro assunto quando todo mundo tiver terminado aqui, tá? A resolução desses 4 e não tiver dúvida. Aí eu passo uma nova lista, tá bom? E lembrando o seguinte, né? A gente está com o calendário suspenso, fazendo aqui informalmente, mas na semana que vem, segunda e terça, não tem aula, tá? Então, segunda não tem aula de hidrologia e terça não tem aula de hidráulica. Feriado, né? Tá certo? Aí aproveitem aí, beleza, com calma, né? Para fazer os exercícios. Feriado de quê? Tiradentes, né? A gente esquece. Hoje eu falei que ia marcar uma reunião segunda ou terça, o pessoal ficou bravo comigo. Para mim não tá sendo feriado não, viu, cara? Tô trabalhando triplicado. Também perdi a noção do tempo. Eu ia marcar uma reunião. Pessoal, seria isso então. Se vocês tiverem, como eu disse, né, alguma dúvida, depois podem ficar à vontade.